Em primeiro lugar, eu penso que esta é uma afirmação que tende, acima de tudo, aquilo que nós fazemos muito, e o que os líderes, independentemente de serem treinadores ou não, aquilo que os treinadores fazem com os atletas é algo que se vieram habituando ao longo dos tempos, que está muito implícito naquilo que é a nossa formação, naquilo que é o nosso dia-a-dia, que é ter indicadores e criar indicadores para avaliar os outros, entre eles os atletas. E por isso, se eu perguntar a qualquer treinador, dentro do seu plantel, qual é o jogador que ele considera que é melhor tecnicamente a realizar qualquer gesto técnico, ou na opinião do treinador, qual é aquele que em determinado contexto melhor preenche aquilo que são os requisitos para defender, para num ambiente mais emocional, para atacar, para fazer qualquer coisa, ele também saberá. E por isso aquilo que gostaríamos de perguntar é, tal como o treinador tem requisitos, que muitas vezes estão só na sua cabeça, e tem indicadores para me dizer, ou para vos dizer, quais são os atletas que se enquadram mais nestes perfis quando nós procuramos, aquilo que nós também aqui tentamos fazer é olhar para o treinador e perceber, dentro destes indicadores, como é que nós podemos utilizar esses indicadores para nós próprios. Ou seja, quais são os ambientes onde eu me sinto mais confortável ou menos confortável. Porque é que eu, quando falo com determinadas pessoas, a mensagem passa e com outras pessoas a mensagem não passa? Porque é que eu tenho mais jeito para tomar decisões de determinada forma? E a verdade é que, independentemente do trabalho que todos os treinadores fazem no seu dia-a-dia ser espetacular, a meu ver, falha num ponto essencial, que é o primeiro ainda por cima, que é a introspecção que o treinador constantemente deve fazer sobre si, não pensando, porque pensar, apesar de ser positivo, o pensar, de alguma forma, é um ponto inicial que não nos leva muito mais além, é ter indicadores de avaliação. Eu expliquei 4 ou 5 vezes, a mensagem não passou. Ok, se não passou, eu fui tentando várias vezes, a culpa é sempre dos outros. Até porque o treinador nunca se pode esquecer que o dominador comum em todas as suas ações é ele próprio. E por isso, se o treinador pode ser, de facto, o seu melhor amigo, sendo exigente, percebendo, captando, aprendendo, estando aqui ou não estando aqui, ele também pode ser o seu principal inimigo quando ele se impede de se autoavaliar. Okay? E muitas vezes nós temos, especialmente quando é para nós próprios, porque é mais doloroso, nós tendemos a utilizar uma ferramenta que é o achómetro, que é no sentido de eu acho muitas coisas, mas o achar muitas coisas impede-me de ter certeza sobre muitas das coisas que eu faço. E quando eu digo ter certeza é eu comunicar, eu decidir, eu liderar, eu gerir porque é que a mensagem passa, porque é que a mensagem não passa. E, acima de tudo, é fazer algo que vocês já estão habituados a fazer para os outros, que é observar, filmar, treinar, repetir, decidir exatamente qual é o gesto que deve repetir e depois virar isso e fazer com ele próprio. Ou seja, ter aqui um ponto inicial que é perceber entre as 10, 20, 40 ações comportamentais que um líder toma, desde comunicar interpessoalmente, desde liderar, desde decidir, de ir a conferências de imprensa, de ter que ter reuniões individuais com alguns atletas, muitas vezes tem que falar com todos, depois ter a certeza ou não ter a certeza que a mensagem passa ou não passa. De alguma forma, aquilo que eu vos tenho aqui preparado é um conjunto de questões que eu não tenho resposta, quem tem resposta são vocês ou as pessoas que vocês decidirem trabalhar, porque são essas que vos podem ajudar. E por isso, hoje em dia, todos estes treinadores que estão aqui, e mais alguns, têm um conjunto de tarefas que, para além da parte tática e técnica, que é preparar o vosso dia-a-dia, como é que nós vamos defrontar o adversário, quais são os adversários que nós temos na própria casa, nós temos um conjunto de tarefas de quem lidera que podem ser decididas de decidir, agrupar, definir objetivos, fazer quais são as nossas forças, as nossas fraquezas, perceber o que é que eu posso fazer melhor. E por isso sempre me fez alguma espécie, sempre me interroguei pelo simples facto. Está comprovado por vários estudos académicos, não é preciso procurar muito, que o treinador é aquele que tem mais importância no desempenho de um atleta. Okay? O atleta, quando chega a nós para treinar, ele já traz um conjunto de, como se costuma dizer, já traz uma mochila, desde conhecimentos táticos, técnicos, experiências de vida. Há uns que nasceram com muito jeito para jogar a bola, mas não nasceram com muito jeito para se esforçar. Há outros que têm mais jeito para se esforçar. Há atletas de treino, há atletas de jogos, ou seja, há um conjunto de expressões que o mundo da bola ou o mundo do futebol consegue originar. Okay? E por isso as tarefas de um treinador, para além disso, é saber potenciar tudo isso e filma e treina e cria desafios para todos os atletas poderem ser melhores amanhã do que aquilo que eram hoje ou antes de chegar ao pé de nós. Mas há algo que me faz alguma confusão, por exemplo, muitas vezes quando nós vimos
as nossas equipas, e quando se vai à internet, ou quando eu trabalho com algumas equipas técnicas, nas federações, etc., a câmara geralmente está sempre virada para o campo. A câmara está sempre a filmar os atletas, a equipa adversária. Mas se o treinador tem assim um papel tão fundamental naquilo que é o desempenho do atleta, especialmente ao nível da motivação e daquilo que se chama, no mundo mais da gestão, o extra mile, ou seja, dar sempre mais qualquer coisa, porque é que os treinadores não se filmam? Porque é que após o jogo, e os treinadores ficam a fazer noitadas, a ver o jogo, especialmente quando aquilo não corre bem, ficam ali a matutar-se. Não é só o que o atleta fez ou o que deveria fazer, já para não entrar nos erros de arbitragem. Não há nada disso. O treinador pode ter exatamente uma câmara virada para ele, para ver porque é que, em determinada altura, reagiu, porque é que mandou fazer isto, porque é que mandou fazer aquilo. Então, se um dia, de alguma forma, desafiarem-se a ver em 2 computadores ou em 2 monitores, tiverem o jogo que está a decorrer, e tiverem ao mesmo tempo real uma câmara apontada para vós, vocês podem fazer esta tal relação. Porque é que em determinadas situações eu reajo assim, porque é que eu reajo acolá, quantas vezes é que eu chamei os atletas a virem ao banco para falar, quantas vezes eu dei orientações, muitas vezes não estava a olhar para o próprio campo. Há um conjunto de coisas que nós fazemos todos os dias, que muitas vezes não sabemos a importância que tem. E nós só podemos decidir melhorar ou mandar para o lixo se soubermos exatamente a importância que tem qualquer coisa que eu faça. Senão eu posso estar a mandar para o lixo um conjunto de coisas que são importantes, mas eu nem tenho indicadores para as avaliar. E por isso, o treinador toma decisões a toda a hora. Não há não tomada de decisão. Ou seja, aquela coisa, eu não tomei decisão. Não. O ser humano toma decisões a toda a hora. E muitos de nós nunca fizeram um simples exercício de perceber como é que, enquanto líderes, tomamos decisões. Somos mais emocionais? Somos mais racionais? Sou mais introspectivo? Não sou. Até sou uma pessoa que sou expansiva. E isto tudo contribui quando eu quero tomar decisões. Isto tudo, acima de tudo, cada vez mais, diz-me quanto é que eu consigo retirar da minha equipa técnica. Eu sou um tipo introspectivo e tomo decisões com a minha equipa técnica de uma determinada maneira. E a verdade é que, pelo menos nos treinos que eu acompanho, a tomada de decisão já há algum tempo está na moda, hoje continua ainda mais, ou seja, nós criamos montes de exercícios para criar e para potenciar a autonomia nos atletas e para eles saberem tomar melhores decisões, até porque quem joga são os atletas, não são os treinadores, ou seja, o treinador não vai ao segundo posto marcar, não marca cantos, não faz nada disso. Mas toda a minha parte de liderança condiciona muito a minha comunicação. Ou seja, eu estar a cimentar ou potenciar um atleta para ele tomar cada vez mais e melhores decisões, não valida nada se eu depois, num jogo, eu gostaria de ter uma joystick para eles fazerem tudo aquilo que eu gostaria. E por isso, quando eu digo a alguém, tu és livre para fazer o que quiseres, mas em 10 minutos eu estou novo a dizer o que é que eu quero que ele faça, eu estou a ser incoerente. E isto, na cabeça do atleta, para além de estar a jogar, está cansado fisicamente, emocionalmente está num ambiente onde tem muita gente a gritar, uns a puxar por eles, outros a chamar nomes, e ainda tem outros condicionantes que não domina. Depois tenho alguém que me está constantemente a contradizer aquilo que me disse há poucos minutos ou que teve uma semana a treinar. E por isso a tomada de decisão é um simples exercício que é eu pensar como é que tomo decisões. Se demora mais tempo, menos tempo, quais são os ambientes que eu gosto mais ou menos. Okay? Depois, motiva e motiva-se. O cargo de liderança de um treinador obriga, entre aspas, a motivar. Mas não há uma cláusula que os atletas que o têm que motivar. Se isso acontecer de forma genuína, ótimo. É um indicador da maturidade coletiva que aquele grupo de trabalho tem. Ok? Mas a maneira como motiva, tem. E, se calhar, aqui vocês saberão todos muito mais do que eu, a ideia é perceber porque é que algumas coisas funcionam com uns e outros não funcionam com outros. Especialmente quando nós estamos a falar com treinadores mais de escalões de formação, em que há um fenómeno muito interessante, é que a grande maioria do feedback que é dado é feedback negativo, é sobre coisas que estão a ser mal feitas. E está mais do que provado que a psicologia positiva, para quem trabalha com escalões de formação, é importante. Porque aquela questão de há jogadores que funcionam melhor quando é à pancada ou quando a gente lhes diz mal, porque eles depois reagem. É verdade, porque isto não há receitas, cada caso é um caso, mas aquilo que nos dizem é que a psicologia invertida ou a psicologia à pancada funciona na exceção e não é a regra. E por isso, muitas vezes, se nós queremos que algo se faça, nós não podemos estar sempre, para quem lidera, a focar aquilo que está mal feito. Havia um treinador que eu entrevistei para um trabalho que realizei, e que era campeão no seu clube, que me dizia há uma coisa que eu tento antes do jogo começar. É sempre que falo com o atleta, ele depois de me ouvir, fica mais preparado, fica melhor preparado para atingir o resultado que eu gostaria que ele atingisse. Só que o jogo condiciona isto, e muitas vezes quando eu acabo de falar, e o jogo está a decorrer, eu começo a pensar naquilo que fiz, eu percebi que se estivesse do outro lado eu não me tinha ajudado.
Por isso, o fator emocional na tomada de decisão pode ou não condicionar a forma como eu motivo e me motivo os outros, ok? Depois, o ser humano comunica, está sempre a comunicar, o ser humano provavelmente está sempre a comunicar intrapessoalmente e depois quando está com os outros está sempre a comunicar. Não há não comunicação. Ou seja, quando eu decido não comunicar, a pessoa que está à minha frente tira uma ideia daquilo que eu disse. Eu, se ficar o resto do tempo aqui calado, provavelmente o que vocês vão achar é que eu não estou a comunicar. Não, eu estou a comunicar. Mais do que isso, vocês todos, se calhar, de forma diferente, estão a tirar ideias diferentes daquilo que eu estou a fazer. Uns acham que é propositado, outros podem achar que eu me esqueci, pode estar a engendrar alguma coisa para dizer, outros que se calhar sou tímido, outros que eu sou parvo. Há um conjunto de coisas que vocês vão pensar. Mas vão pensar sobre. Por isso, quem está no palco, quem está a treinar, quem tem um conjunto de pessoas à frente dele, tem que dar muito enfoque à comunicação. Especialmente porque hoje em dia, aquilo que vocês dizem num treino, ou numa comunicação social, ou num jogo, é repetido até a exaustão em conjunto de sítios. E por isso, algo bem feito, se calhar passa 5 ou 6 vezes, algo mal feito vai passar 100 vezes ou 200 vezes. E por isso até as pessoas que não viram à primeira vão vir à segunda, à terceira, à quarta. É quase impossível não conseguir observar. E por isso a comunicação é muito importante. E aqui começa logo um problema, e este é um exercício, é uma questão prática muitas vezes que se pode experimentar para se ver a piada, entre aspas, é que muito daquilo que eu digo, muito daquilo que vocês dizem no dia-a-dia chega à cabeça das pessoas que estão à minha frente de diferente forma. Por isso, quando eu peço a alguém para estar motivado, há atletas que consideram que estar motivado é uma coisa, há atletas que acham que estar motivado é outra. Quando eu digo ao atleta que é para estar focado, há atletas que acham que estar focado é uma coisa e há atletas que até podem pensar, bem, mas estar focado é diferente de estar concentrado? Ou é a mesma coisa? Bem, se calhar é tudo a mesma coisa, tudo para o mesmo saco. E isto já tem a sorte quando eles estão a pensar naquilo que nós dizemos, porque muitas vezes, quando eu estou a falar com as pessoas que estão aqui à minha frente, há muitos que se vão embora e que vêm. Ou seja, a cabeça vai lá fora, depois volta. Há uns que vão e já não vêm, isso é um azar. Há uns que quando entraram aqui não estavam, depois vão chegando. Isso acontece com os atletas. E acontece porque nós explicamos qualquer coisa, nós viramos as costas e há sempre alguns que perguntam aos outros o que é que o Mister pediu, o que é que ele explicou. E ele, quando ouve, já não ouve da minha cabeça, já ouve da cabeça do meu colega. E se eu explico ao meu colega aquilo que o meu Mister pediu, eu, na verdade, já não estou a explicar o que é que o meu Mister pediu, já estou a explicar aquilo que eu compreendi que é para fazer. Por isso, nós, quando as pessoas vão lá para dentro fazer qualquer coisa, nós não nos podemos dar ao luxo disto ser uma sorte. E por isso, a comunicação pode ser melhorada, pode ser filmada, pode ser recitada. Podemos ter indicadores para perceber o que é que eu faço e o que é que não faço. Depois avaliamos constantemente. Fazemos, entre aspas, fazemos justiça. E se avaliamos, avaliamos com o quê? Com indicadores. Uns mais emocionais, outros mais subjetivos, mas avaliamos, porque quando fazemos escolhas, avaliamos. Por isso, aqui a questão é, nós podemos nos avaliar a nós próprios, se calhar com indicadores até mais concretos do que aqueles que muitas vezes utilizamos com os atletas. Depois definimos objetivos. Há uns que tentam incluir os atletas logo à partida, há outros que acham que isto tem que ser imposto. E quando nós começamos a definir como é que vamos fazer algumas coisas, entre elas definir objetivos, eu aqui já estou, de alguma forma, a demonstrar qual é o meu estilo de liderança. E o estilo de liderança não é bom nem é mau. É mais favorável para determinados contextos do que para outros. E por isso, quando se pergunta aos atletas aquilo que eles gostam que os treinadores lhes façam, aquilo que nós descobrimos é que na alta competição, ou em ambientes altamente exigentes, ou em desportos coletivos, a grande maioria dos atletas que está no topo prefere que os treinadores tenham comportamentos, muitas vezes, mais de instrução. Ou seja, que expliquem exatamente o que é que o atleta deve fazer e gostam de compreender. Se calhar noutros ambientes, mais de formação, ou que não é tão altamente competitivo, o que os atletas andam à espera é de mais compreensão, mais feedback positivo e o foco esteja na relação de bem-estar e não, acima de tudo, sempre em ganhar, em ganhar, em ganhar. Okay? E por isso, mais do que andar a perceber que eu gostava de ser assim, eu gostava de ser acolá, é o ponto número 1 que eu há pouco falei, que é o meu perfil é este e vai ser muito difícil alterar tudo, é uma mochila que já vem muito cheia. Mais do que querer alterar tudo, se calhar o que eu tenho que compreender é o que é que eu posso fazer com isto ou o que é que eu tenho que melhorar com aquilo. Okay. Depois, relaciona-se. Acima de tudo, uma liderança é uma relação de hierarquia. Pode ser imposta, pode ser conquistada, pode ser de alguma forma assumida, pode ser aos poucos,
Aquilo que se diz é que ao início deve-se tentar fazer uma coisa, ou depois com o decorrer do tempo deve-se fazer outra. Isto, de alguma forma, não há receitas. Isto é aquilo que se observa e aquilo que se tira de muitas observações. Agora, há uma palavra que muitas vezes os treinadores e os líderes não gostam, que é o ser ator. De facto, quem lidera tem que ser um ator. Não no sentido de ser falso, mas no sentido de vestir uma camisola. E eu, quando vou dar treino, eu, quando estou todos os dias, ou estou 24 horas, ou estou muitas horas no clube, aquilo que eu tenho que perceber é que as pessoas que são lideradas por mim estão à espera de um determinado comportamento. E quando não me apetece muitas vezes vestir aquela camisola, o que eu me vou percebendo é que eu estou a tentar ser algo de forma genuína que não sou. E por isso vestir uma t-shirt todos os dias é aquilo que, de alguma forma, pode resumir até a melhor definição de liderança, que é estar ao serviço dos outros. Claro, para que os outros façam aquilo que eu ou nós em conjunto decidimos fazer. Mas a parte relacional é importantíssima. E hoje em dia vamos tendo acesso a muita informação e começamos a perceber que muitas das coisas que acontecem, muitas vezes não acontece só porque falha, porque não lhe apetece correr, não lhe apetece fazer aquilo, a mensagem... Não, muitas vezes é uma parte relacional que não encaixa e a partir do momento em que não encaixa, aquilo que nós chamamos de empatia, de assertividade, isso tudo, nada funciona. Depois, criar líderes, isto dentro de uma perspectiva de equipas mais de séniores. O treinador não treina, não joga, peço desculpa. Participa ativamente num jogo, é verdade, mas não joga. E por isso, como é que um treinador participa ativamente num jogo? Vocês saberão melhor do que eu, daquilo que se observa, é dando diretrizes, alterando, tomando decisões, comunicando. Quanto mais vezes eu for comunicando lá para dentro, mais vezes ou mais tempo eu obrigo, entre aspas, o atleta a estar focado numa mensagem que vem de fora e não naquilo que está a acontecer dentro. Ok, também não vamos ter mais papista que o Papa, no sentido de o treinador nunca falar com alguém que está lá dentro. Não, deve falar é aquilo que é extremamente necessário. E por isso, quanto melhor preparados eles estiverem lá dentro para fazer aquilo que supostamente vão encontrar, nós estamos a criar aquilo que pode ser líderes, também sabemos que dos 11 não podem ser todos, e por isso temos que escolher alguns. E também sabemos que alguns atletas não querem ser líderes. Okay? Querem mais fazer do que se calhar pensar. E por isso temos que descobrir e temos que passar. E por isso, logo aqui à partida, o que estamos a fazer nós não vamos tratar todos por igual. Okay? O Phil Jackson, que era um treinador da NBA, do Chicago Bulls e do Lakers, dizia: a pior justiça é tratar todos por igual. E a liderança não se faz assim, ou seja, eu tenho que me adaptar a cada um. Porque cada um precisa de ouvir uma mensagem diferente num momento completamente distinto. E por isso é que eu tenho que estar sempre a observar os outros. Porque só observando é que eu consigo retirar feedback para tomar decisões. Depois a questão de promover a excelência. Ou seja, que supostamente aquilo que todos queremos é que todos façam aquilo que nós queremos que se faça e bem. E por isso... é certo, eu compreendo quando se chama a atenção a quem não está a fazer bem, mas também temos que promover e enaltecer quando alguém faz mal. Okay? E por isso é tão simples quanto isso. Havia um vídeo que circulava aí, eu tenho aqui, por acaso não preparei, mas circulava do Guardiola, que é um treinador com algum sucesso, para não dizer muito, em que ele, num exercício apenas de passe e recepção, criava a intensidade, mas... durante 1 minuto e tal, os jogadores do Bayern Munique estão a passar a bola um ao outro e ele está sempre a dizer boa, 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 cada vez que eles passavam e recepcionavam. E quando a bola saiu, há uma câmara que está captada por ele e ele, em vez de criticar, pega na bola e coloca lá dentro e começa a incentivar. E depois, a meio do filme, até diz uma coisa espetacular que na alta competição nós ouvimos tantas vezes que não podemos ser assim, o líder tem que ser duro, não pode ser próximo. É que ele vira-se para um atleta e diz que o ama. E o exercício continua. E por isso, numa equipa que supostamente ganha muito, numa liga muito bem organizada, um treinador que já ganhou quase tudo ou tudo, e por isso vai contra muito daquilo que são os paradigmas que nós vamos ouvindo durante a nossa formação, mas que nós devemos muitas vezes ir contra eles para fazer coisas diferentes, para esperar resultados também diferentes. E por isso criar autonomia muito mais. Esta é uma frase que não tem nada a ver com desporto, é uma frase que até vem do marketing, mas que de alguma forma penso que se encaixa muito bem com aquilo que é a liderança. Nós temos que fazer sempre tudo como se alguém nos observasse. Porque na verdade é isto. Eu faço um treino espetacular de 1 hora e nos últimos 5 minutos erro porque não sou coerente.
Ou digo para fazer determinada coisa e depois no fim não dou exemplo. Ou com uns faço uma coisa que outros não faço. Havendo diferença, eu estou a ter completamente comportamentos distintos para ações que deviam ter a mesma reação. E nós, isto é uma t-shirt que se veste, e que muitas vezes vocês nunca a despem, é verdade, mas não interessa se conseguimos despir ou não. Temos é que nos adaptar ao contexto onde estamos. Como é que podemos treinar o treinador, então? Bem, acima de tudo, vocês são peritos a treinar atletas. Ou pelo menos essa é a ideia com que nós nos vamos formando e que vocês vão adquirindo cada vez mais know-how. E vão interagindo, fazendo estágios, tirando cursos, aprendendo, refletindo. Como é que se pode treinar o treinador, então? Em primeiro lugar, é utilizar algumas das ferramentas, isto é uma imagem só tirada ao calhas, é pegar nestas ferramentas todas que vocês têm, que vocês utilizam para os outros, e agora utilizar para nós próprios. Há um conjunto de ferramentas fantásticas hoje em dia. Coisas simples. Mas isso pode custar dinheiro. Não custa dinheiro, é quase gratuito. Eu estou a falar, vou falar supostamente durante alguns minutos, 60, 50, não interessa. Eu posso estar a gravar esta comunicação. Eu posso andar num treino com um gravador no bolso. Se eu não quero que ninguém saiba que eu me estou a avaliar, porque parece mal, porque esta coisa em Portugal de dizer que se vai ao psicólogo ou se tem um coach, ou seja, o que quiser, parece que nós já não estamos a funcionar bem. Eu posso me avaliar, eu posso ter uma câmera, telemóveis têm todos, posso sair daqui, posso pedir a filmagem. Eu tenho um conjunto de ferramentas hoje em dia que me possibilitam ter informação que há muito tempo, se calhar, há pouco tempo atrás, peço desculpa, não era possível. E a verdade é que quando nós nos ouvimos a nossa filmagem, há muita coisa que está lá que muitas vezes nem eu entendo. E que se voltasse atrás não ia dizer. Então, se eu próprio, que a informação está toda aqui, não entendo como é que alguém que está a olhar para mim e que está a fazer, às vezes está a fazer um favor, porque está ali, braços cruzados, à espera que eu me cale para a gente ir fazer alguma coisa com mais interesse, que é treinar, que é jogar, etc. Como é que ele consegue estar 15, 20, 25 minutos focado numa mensagem? Em que muitas vezes não percebe algumas das palavras e não se sente à vontade para fazer perguntas diretamente ao pé do grupo. Por isso é pegar num conjunto de ferramentas e utilizar para nós próprios. O primeiro ponto, o treinador tem de querer. Ou seja, se não quisermos melhorar, não vale a pena muitas coisas. Isto é investir dinheiro, é gastar tempo, é comprar coisas e ficar tudo na mesma. Depois isto é uma relação de confiança acima de tudo. Se pudermos escolher alguém em quem confiamos e que tem know-how, é preferível. Coisas simples. O treinador principal sempre fez qualquer coisa. Amanhã decide e pergunta ao seu assistente que, em vez de estar, por exemplo, ao lado dele a falar, possa estar noutra posição, para exatamente até olhar para a cara dos atletas para perceber quantos atletas é que estão a fazer isto ou aquilo. O treinador sempre fez outra ação que é delegar ou ele assumir. Chega um dia e faz diferente. Tem que antecipar quais são os cenários, mas isso é coisa que vocês fazem constantemente. Antecipam cenários. O jogo começa 0-0, mas depois há montes de cenários que podem acontecer e vocês antecipam. Vocês potenciam o atleta a saber pensar, por isso é perceber o que é que se pode fazer. Por isso podem escolher alguém que esteja sempre ao vosso lado. Ok, não quer me liderar, vou escolher uma pessoa de fora. Ela está dentro do grupo enquanto eu estou a explicar o exercício, ou isso não convém, porque os atletas vão olhar para essa pessoa estranha. Mas pode estar na bancada, pode estar no relvado, pode estar a fazer um conjunto de coisas em que apenas observa, tira indicações e depois isoladamente partilham. Okay? Segundo ponto. O treinador tem de compreender o que é que pode ganhar. Isto é simples, é humano. Enquanto eu não compreendo aquilo que posso ganhar com determinadas coisas, aquilo que eu dou é muito menor. Okay? O treinador dos All Blacks da Nova Zelândia, de rugby, dizia que ainda hoje treina os seus atletas com coisas que aprendeu quando treinava crianças. Porque é um ser humano acima de tudo. E o que ele dizia é impossível obrigar os atletas a fazer determinadas coisas e querer que eles, quando as coisas estejam a correr mal, continuem a fazer. Porque eles não compreendem. Okay? Eles têm que compreender exatamente a mensagem porque é que o fazem. E muitas vezes não temos paciência para explicar aos outros o que é que gostaríamos que os outros fizessem e o porquê. E quando eles não compreendem, nós achamos sempre que a falha é do outro lado. E é nestas alturas em que se calhar devemos parar, devemos refletir, deveríamos ter qualquer coisa para nos dar uma filmagem, uma palavra, para nos dar feedback e depois refletirmos sobre isto. Terceiro ponto, definir prioridades.
As coisas principais em primeiro lugar. Querer fazer muita coisa, não vai lá. Especialmente porque é uma área difícil, é uma área que não tem assim tantos requisitos e tantos indicadores quanto isso. É uma área que ainda por cima não pode ser trabalhada todos os dias porque há outras prioridades para vós, ainda bem, no mundo, se calhar. E por isso tem que definir prioridades. Começar com uma competência, depois começar com outra competência. E aquilo que não falta são indicadores. Todas as nossas ações hoje em dia têm a ver com ações relacionadas com a comunicação, com a escuta ativa, se eu falo sempre para os mesmos, se eu falo sempre para os outros, se eu consigo estabelecer contacto visual, se não consigo, se tenho mais ou menos paciência, se estou sempre a gritar, se não estou a gritar, se não ouço as opiniões dos outros, se gosto de parecer... Eu se faço muitas perguntas parece que tenho pouca confiança, então se eu sou uma pessoa de fazer muitas perguntas para tomar melhores decisões, eu explico logo que essa é a minha forma de estar, para depois não é, quando o jogo já vai a meio, eu ir-me justificar porque é que faço determinadas coisas ou não. Por isso temos de definir prioridades. É quase como pegar num alvo, escolher o número 1 lá dentro, 2, 3, 4, 5 e decidir exatamente o que é que eu quero e o que é que eu não quero. Quarto ponto, ter indicadores de medida, avaliar. O que fazemos aos atletas temos que fazer a nós. Ok? E por isso é indicadores, é ir medindo. Quantas vezes, por exemplo, durante uma palestra de meia hora, eu foco coisas negativas em vez de focar coisas positivas? Quantas vezes, quando um atleta faz uma coisa positiva, eu digo que está bem, quando os outros todos fazem a mesma coisa, eu não digo nada? Okay, o que é que isto pode criar na cabeça de uma pessoa? Que há preferências? Que há o quê? Não sei. Mas para não deixar os outros na dúvida, eu explico. É um processo e não é uma receita. E isto é muito importante porque se é um processo, aquilo que eu tenho que compreender é o fazendo isto, onde é que eu vou dar, fazendo aquilo, onde é que eu posso ir dar. E muitas vezes com jogadores diferentes, porque nós quando nos levantamos, também nos levantamos com estados de espírito diferentes, muitas vezes aquilo que nós ouvimos é hoje as coisas não estavam a correr bem, hoje parece que não estávamos lá, hoje parece... Isso tudo pode ser antecipado. E deve ser antecipado, porque quando é só tratado quando o jogo está a decorrer, já é pior. Okay? Tudo isso pode ser antecipado porque há exatamente indicadores que nos dizem o que é que pode e não pode ser feito. E depois é isto, treinar, repetir deliberadamente, ou seja, repetir exatamente o que é necessário. Quantas vezes é que eu faço o discurso e me gravo? Quantas vezes é que eu faço o discurso ao espelho? Quantas vezes é que eu peço a 2 ou 3 pessoas de confiança o que é que eu sou, o que é que eu não sou? Claro que eu não posso pedir aos atletas qual é a opinião que os atletas têm de mim. Porque possivelmente a informação que chega não é objetiva e eu não sei muito bem o que é que os atletas poderiam pensar ou não pensar. Mas há um conjunto de pessoas que trabalha convosco há muitos anos, em que se vocês pedirem, não para eles dizerem qual é a opinião que têm de vocês, porque isso, a opinião é uma coisa muitas vezes subjetiva, outras vezes é mais baseada em factos, outras mais em emoções, depende sempre de pessoas a quem eu peço. Peçam para dar características, peçam para dar factos. E se 10 pessoas a quem eu peço isto, não por serem palmadinhas nas costas, mas por serem pessoas assertivas, se 10 pessoas, cada uma der 3, tenho 30. Se existirem 10 ou 9 que se repetem, é porque qualquer coisa se calhar está bem. Mas eles estão todos enganados, eu não sou assim. Não interessa se eu acho que não sou assim. Se é a mensagem que chega, é a mensagem que está a chegar. E é essa que conta na vida real. No aqui e no agora. Por isso há um conjunto de exercícios que não custam dinheiro, não custam nada, é apenas o primeiro ponto que é querer. Essencial, que é um exercício que muitas vezes pode custar, mas é prioritário começar e deve ser feito isoladamente. O que é que eu faço? Okay? Durante a minha carreira, durante uma época, o que é que eu faço? Isto é a nossa cognição. Okay? O que é que eu faço? Basicamente, um dos estudos que realizei há pouco tempo, a pergunta era o que faz e o que pensa um treinador campeão. Okay? Entrevistaram 12 treinadores que foram campeões nas suas modalidades coletivas, em séniores, no máximo escalão do seu país. É fácil. O que é que faz? O que é que eu faço quando? Olha, o que é que faz quando está a preparar uma palestra? O que é que faz quando chega antes de um treino? O que é que faz no início da época? O que é que faz se lhe acontecer isto? O que é que lhe faz após isto, após acolá? E a resposta começa sempre, depende. É verdade, depende. Mas há vários dependes que depois se repetem. Por isso nós começamos a passar a limpo. E quando temos aquilo tudo passado a limpo, o que nós percebemos é que há um conjunto de palavras que se vão repetindo. Personalidade, identidade, confiança, intensidade, confianças, serem genuínos. E quando nós começamos a exprimir aquilo, começamos a perceber exatamente o que é que o treinador faz de
forma mais repetida. Agrupa, não agrupa, comunica, não comunica, responsabiliza, identifica, avalia, um conjunto de coisas. E por isso, o que é que eu faço? Eu tenho que contabilizar. Simples. Vão para um jogo e há alguém que está na bancada e que está a contar quantas vezes é que vocês fazem isto ou quantas vezes é que vocês fazem aquilo. Claro que é sempre o aqui e o agora. Mas se um atleta vos der a desculpa que não estava preparado para aquilo que aconteceu no aqui e no agora, durante um jogo, e ainda por cima se isso vos custar uma vitória, vocês não vão aceitar. Por isso nós também não podemos aceitar quando um líder diz que não estava preparado no aqui e no agora, mas para a próxima, quando ocorrer, eu já sei. Ok, mas isso se calhar já pode ser mais tarde, eu posso me preparar antes. Por isso, o que é que eu faço? O que é que eu penso? Quais são as minhas crenças? Isto é das coisas mais difíceis de mudar num ser humano. Quais são as suas crenças? Eu acho que após uma vitória deve-se fazer isto. Eu acho que após uma derrota devo fazer aquilo. Eu, se tiver um atleta motivado, faço isto. Eu, se tiver um atleta desmotivado, faço aquilo. Eu, se alguém não cumprir as regras, faço aquilo. Isto é aquilo que, de alguma forma, vocês no início da época transferem para os jogadores, como as regras do balneário, as vossas formas de estar. Por isso, é fácil de identificar. E depois aquilo que eu sinto. O que é que eu sinto? Epá, quando tenho que dar uma má notícia a alguém, não gosto. Quando tenho que tomar uma decisão mais do ponto de vista emocional, também não me sinto bem ou me sinto bem. Há um conjunto de coisas que são mais fáceis de apurar do que nós pensamos. Nós temos é que querer. Depois, se isto é essencial, fundamental, o que é que eu quero fazer? Quero continuar a repetir ou quero alterar alguma coisa? E tenho que definir. Basicamente é definir aquilo para os outros, mas para nós. O que é que eu quero pensar? Eu gostava que as minhas crenças fossem estas. Ok, então eu tenho uma crença, vou confrontá-la. E sempre que tiver uma crença, vou confrontá-la para ver se aquilo dá exatamente o resultado que eu esperava que ia dar. Ok? Se não der, há qualquer coisa que está mal, altera essa crença. O que é que eu quero sentir? Eu quero me sentir mais à vontade quando vou dar uma má notícia. Okay? E se eu não gosto de dar más notícias, eu tenho uma grande dificuldade em ser treinador, porque eu constantemente dou boas e más notícias. Quando escolho uns, esses supostamente ficam contentes. Quando não escolho os outros, supostamente não ficam lá muito felizes. Por isso, se isto é tem que fazer parte do meu ADN enquanto líder ou enquanto treinador, eu tenho que trabalhar isso. Por isso, posso-me sujeitar, posso simular, posso fazer um conjunto de coisas. Okay? Bem, ferramentas. Filmar-se. Okay? Filmar-se é talvez uma das ferramentas mais poderosas. Para quem fala, poderá não gostar. Epá, mas se... Algumas coisas que eu ouvi. Mas se eu estiver a dar treino e me estiver a filmar, eu já sinto que não vou ser genuíno. Mas vai ser melhor ou pior? Se calhar não vou fazer algumas coisas que se calhar na filmagem ficam mal. E na cabeça dos atletas também ficam mal? Não sei se fica mal. Então, essa é a primeira. Ok, já conseguimos qualquer coisa, que é... Há coisas que se estivermos a ser filmados, eu não me sinto tão à vontade para fazer. Mas o problema não é sentir à vontade ou não. O problema é o que é que na cabeça dos atletas aquilo teve impacto. Depois, nunca nos podemos esquecer, porque se temos 25 pessoas à nossa frente, nós temos 25 câmaras, com filtros diferentes, em que o filme que entra lá dentro é diferente. Okay? Podemos nos filmar, poderemos gravar a comunicação. Okay? Um conjunto de coisas, palavras que nós repetimos, a postura muitas vezes na filmagem confrontada com a palavra. Okay? Coisas que eu depois de ouvir 3, 4 vezes, mesmo assim não consigo compreender o que é que eu queria dizer ali. Isto é tudo muito lixo. É lixo para a cabeça dos outros. Eu, ser humano, de 3 em 3 segundos, tomo uma decisão inconsciente se continua ou não continua atento ao outro. Okay? O cérebro, em média, gasta 20% da nossa energia corporal. Por isso, por um lado, é um órgão extremamente necessário, importante, é também muito calão. À primeira coisa de desinteresse, ele desliga. Por isso, nós temos que ser cativantes. E o mínimo espaço possível. Quantificar ações. Estar num jogo e quantificar. Quantificar coisas. Okay? Estamos a ver um jogo e numa primeira parte, há um atleta que vem 10 vezes ao banco receber indicações ou vem dar. Isto deve ser um motivo de... se calhar não pode ocorrer, porque durante 10 vezes ele está a receber inputs, é verdade, mas durante 10 vezes eu estou a desfocá-lo daquilo que eu quero, que é estar concentrado a fazer qualquer coisa. Se eu estou sempre a falar com um determinado atleta, há qualquer coisa que previamente não passou.
Ou então há qualquer coisa que está a acontecer que eu não estava preparado para que acontecesse e por isso o que eu estou sempre é a dar a acrescentar. Isso deve ser eliminado. Eliminado não no sentido de me impedir de falar, mas de ser antecipado de maneira que durante o jogo eu possa ser interrompido menos vezes possível. Depois comparar o obtido com o objetivo. O que é que nós queríamos, o que é que eu fiz? Havia um treinador que também dizia que durante os jogos um dos receios que tinha era se esquecer-se de coisas que sabiam que eram importantes para dizer. Mas que parecia mal ir para o jogo com um bloco, quais são as coisas que queria dizer. Então ele treinava e preparava-se para não se esquecer de coisas que queria dizer. Também foi campeão várias vezes no seu clube, por isso supostamente não era isto que o impedia de ser campeão em séniores naquele clube. Agora, aqui não estamos a falar de exatamente fazer, ganhar, acima de tudo é aquilo que eu posso ainda fazer mais para transferir aquilo que é o nosso conhecimento. Porque no dia-a-dia nós somos massificados e somos cada vez mais com informação. Hoje alguém que se calhar não percebe muito de futebol consegue ter o mesmo número de exercícios que vocês têm. Consegue ler os mesmos livros que vocês possam ler. Se calhar até pode ver mais jogos do que vocês se tiver uma boa internet ou for um pirata. E por isso ele consegue ter muito mais acesso a muitas das coisas que vocês têm. Aquilo que vos vai diferenciando dessas pessoas e de mim, por exemplo, é que vocês têm know-how e conseguem transferi-lo para o dia-a-dia. Porquê? Porque percebem do contexto, são líderes, uns melhores do que outros e uns mais adaptados a uns contextos do que outros. E o curioso é aquele que se calhar tem o mesmo número de informação que vocês têm, mas depois na altura H, na hora H, não consegue transferir esse know-how. Não está habituado e não está preparado. Por isso, melhorar as competências comportamentais acima de tudo no dia de hoje é diminuir a gap entre aquilo que eu sei e aquilo que eu consigo transferir. E quanto mais coisas eu conseguir transferir, teoricamente, melhor treinador eu consigo ser porque eu estou a transferir informação. Depois, ser acompanhado de forma presencialmente. Okay? Mais uma vez, se eu sou treinador de uma equipa e lá para abril ou para fevereiro aparece um tipo que ninguém sabe quem é ali ao lado dele com um bloco a tirar notas, eu se fosse atleta também olhava mais para esse tipo do que para o meu treinador. Por isso tem que ser medido exatamente onde é que ele aparece, quando é que ele aparece, se é explicado, se não é explicado, se não é explicado não está lá, se é explicado tem que se medir tudo isso. Porque depois os atletas fazem aquilo que nós fazemos, naturalmente, que é começamos a magicar coisas. Fazer diferente, para exatamente ver se o resultado é diferente, delegar, partilhar, trocar, selecionar as coisas que eu não quero e deitar fora. Há muita coisa que é lixo. Okay? Podemos reparar que noutros contextos há desportos que cada vez mais são apologistas de ter minutos de desconto. Okay? E o minuto de desconto, na verdade, são 15, 20 segundos úteis. Mas dá para passar qualquer coisa. E a mensagem que nos diz é, em 20 segundos posso dizer qualquer coisa. Bem, até eu tenho 5 minutos para dizer alguma coisa. Mas alguma vez eu acho que um atleta, num intervalo, me ouve 5 ou 7 ou 10 minutos, cansado, chateado, achando que algumas coisas que estão a ser ditas pelo treinador não são para ele, é para o colega do lado ou vice-versa, ou fazendo comparações, ou estando lixado com alguma coisa. Não. Se eu tenho 5 minutos, é preferível que eu pegue numa mensagem de 20, 30 segundos e a repita, sei lá, 8, 9 vezes. Até de formas diferentes, para que os 25 ou os 11 atletas que estejam à minha frente sejam atingidos de maneira diferente. Se fizéssemos uma pausa aqui, por muito interessados que algumas pessoas estejam aqui, se conseguíssemos entrar dentro da vossa cabeça, se conseguíssemos ter uma cassete lá dentro a gravar alguma coisa, nunca seria tudo aquilo que eu disse. Alguns seriam ainda pouquíssimo. Alguns, se calhar, mesmo aqueles que apanharam muito, nunca seria a totalidade. Okay? Bem, isto é uma coisa simples. A liderança, quando é analisada do treinador, há 4 aspectos. Um são os outros, os atletas, que têm as competências técnicas, táticas, são seres humanos, estão ali, têm um conjunto de experiências. Uns são mais individualistas, outros são mais coletivos, uns são mais carregadores de piano, etc. Há o ambiente, os constrangimentos e o contexto, que têm uma importância enorme e que nós muitas vezes não conseguimos dominar. O que nós conseguimos é manipular, no sentido de depender o mínimo possível da sorte e usar o azar como desculpa o menor vezes possível.
E depois aquilo que nós fazemos enquanto treinadores, ou que os treinadores fazem na área da liderança, é motivar, é delegar, é decidir, é colocar um conjunto de cabeças a pensar num objetivo que é mais coletivo do que individual, é um conjunto de coisas. E das poucas áreas, ou dos poucos estudos que ainda estão aí a ser utilizados na liderança de um treinador, consegue-se dividir os vossos comportamentos enquanto treinador em 5 grandes grupos. O treinador que tem um comportamento mais de apoio social, o que está mais focado para a formação, aquele que é mais de instrução, que é aquilo que eu há pouco vos disse, que é aquele que é o preferido pelos atletas de alta competição, treinadores que são democráticos e treinadores que são autocráticos. E depois vocês poderiam me dizer, bem, mas nós somos um bocadinho disso tudo. No nosso dia-a-dia nós somos um bocadinho disso tudo. É verdade. Não são todos com a mesma eficiência. Não são bons em todos. Pior do que isso, se calhar vocês nem sabem qual é o vosso. Há uns que acham e há outros que não acham nada. E o ponto favorável de saber qual é o vosso é que cada grupo de comportamentos tem contextos onde tem resultados muito melhores do que outros. Eu, sabendo onde é que eu começo, eu também já sei exatamente quais são os nós da corda que eu poderei encontrar a caminho. Okay? E aquilo que, de alguma forma, os comportamentos do treinador, que é aquilo que eu faço e o que eu gostaria de fazer, muitas vezes nós, não tendo conhecimento exato daquilo que eu sou, tendo um conjunto de pensamentos que é eu acho que sou isto, eu depende, eu sou um bocadinho de tudo. Sim, mas qual é aquilo onde aparenta ou apresenta uma melhor taxa de eficiência em comportamentos? Tudo aquilo que muitas vezes nós não pensamos condiciona isto. Condiciona como eu comunico. Eu sou um tipo instrutivo. Até eu mando, não me peço. Eu gosto de explicar. Gosto que ele faça muitas vezes parte da decisão. Eu sou um tipo de apoio social. Não há mal nenhum. Se calhar não está preparado para estar neste escalão, está mais preparado para estar noutro escalão. Porque este tipo de comunicação é uma comunicação que vai muito mais ao encontro do bem-estar do grupo do que propriamente tomar decisões de ter que deixar alguém fora se os objetivos não forem cumpridos. O modo como eu me relaciono. Se eu for um tipo autocrático, eu escuso estar a fazer exercícios ou a pedir opiniões para os atletas pensarem. Porque aquilo que eu eduquei os outros atletas é que os atletas estão constantemente à espera que eu lhes diga o que é que eles têm que fazer. E aqui há um sinal muito grande que é, muitas vezes o treinador, por alguma razão, por um castigo, não pode estar presente. E estes atletas que são treinados por aquele tipo de treinadores sentem muito mais falta do treinador do que, por exemplo, os treinadores que são de instrução. Porquê? Porque explicam exatamente porque é que os atletas devem fazer as coisas. Os treinadores, os 4 primeiros, são os treinadores que, de alguma forma, socorrem-se muito mais da equipa técnica do que o último. Isso é bom ou mau? Não sei. O que eu sei é que, em contextos onde o treinador principal não esteja, os atletas sentem uma maior decalagem entre o impacto comunicacional dos primeiros para os últimos. Okay? O modo como gera conflitos. Um treinador que é um tipo que gosta de ser próximo dos atletas, isso tudo, vai sempre utilizar muito a comunicação pessoal, as reuniões individuais, coletivas, para gerir conflitos. O problema é que há atletas que podem não estar muito para aí virados. Okay? E eu depois sou obrigado a gerir um conflito de outra forma, e eu acabo por decidir, mas não sou tão eficiente quanto isso. O modo como relaciona também e o modo como intervém. Okay? Já a caminho da reta final, isto de alguma forma é resumir aquilo que é o dia-a-dia do treino e do jogo, em desportos coletivos. De forma genuína, o treinador, porque é um líder, está implícito na sua forma de estar, controlar coisas. Controlar, saber o que se passa. Uns mais controladores do que outros. Outros que não deixam ninguém tomar uma decisão que não seja ele a decidir ou ter a última palavra. Treinadores que gostam de controlar quer o exercício, quer o que se diz, quando se diz, como se faz. E há outros treinadores menos. No final de cada exercício perguntam a opinião. Quando o atleta faz bem, ok, fizeste bem, mas compreendeste porque é que correu bem? Faz mal, porque é que achas que correu mal? Okay? Treinadores que explicam o exercício e depois perguntam se toda a gente compreendeu. Geralmente o pessoal diz que sim. Escolhe um e diz, então agora explica lá ao grupo o que é que entendeste ou não. Esses são treinadores que, de alguma forma, têm menos poder
ou menos tentação de controlar, e há treinadores que só indicam exatamente o que é que tem que se fazer, são treinadores mais controladores. E o jogador, de forma implícita, porque é ele que decide também muitas vezes, quando está em jogo, há jogadores que gostam de mais autonomia do que outros. Gostam mais de improvisar, gostam mais de decidir, são mais proativos, gostam muitas vezes, gostam de dar algumas ideias. Claro que isto só é possível eu dar uma opinião, muitas vezes, se for possível no contexto. Porque se eu dou e o meu treinador está-me, ou não liga, ou está-me sempre a mandar calar, mais tarde ou mais cedo, quando eu pergunto, ele já não vai dar. Porquê? Porque ele foi educado ou ele foi castrado a não fazer parte do processo de decisão. E aquilo que acontece durante o jogo e o treino é um processo em que há uma parte, entre aspas, mais de soft skills, mais comportamentais, que é a relação e a comunicação, e há uma parte mais hard skills vossa, que tem muito mais a ver com o vosso know-how, exercícios, métodos, modelos, sistemas, essa linguagem que se utiliza. E os vossos resultados, os vossos processos, a vossa relação e o vosso treino, as vossas interações e a maneira como se relaciona é que vai condicionar isto tudo. Resumindo isto tudo, se calhar, que se esteve aqui a dizer, é que muito daquilo que nós fazemos já está condicionado à partida por aquilo que nós somos. Por isso, se nós queremos alterar algumas coisas que nós fazemos, nós temos que, em primeiro lugar, compreender o que é que somos. E nada melhor do que ter um conjunto de anotações. Nada como ter alguém, muitas vezes no treino ou no jogo, por muito que não goste, ou não queira, ou possa ser chato, ou olhar só para vocês e não olhar para aquilo que o jogo vos dá. Ou então, quando acontece qualquer coisa durante o jogo, olhar logo para vós. Para perceber exatamente que reação tem. E depois não é chegar ao pé do treinador e dizer, olha, ali tiveste mal, ali tiveste bem. Não, em determinada ocasião aconteceu isto. O que é que pretendias com isto? Epá, nem me lembro que fiz isso. Nem me lembro que fiz aquilo. Há um conjunto de coisas que depois nós não nos lembramos. Mas fizemos. Fizemos e teve impacto. Porque tudo aquilo que nós fazemos quando estamos a liderar alguém tem impacto. Nós não conseguimos é controlar o impacto que tem. Por isso o desafio é construir e focar-se em exercícios, métodos e num estilo comunicacional de relação que consiga retirar do outro, individualmente ou coletivamente, aquilo que ele tem de melhor para que todos consigam atingir um resultado que se pretende. E a tarefa de um treinador está longe, hoje em dia, se calhar nunca esteve, mas hoje em dia, através de um conjunto de informação que nós temos, a tarefa de um treinador está longe de ser um saco onde se colocam exercícios, graus de treinador, experiência enquanto jogador, experiência enquanto treinador. Não, há muita coisa que se pode colocar lá dentro e que, quando se mexe, dá uma mistura que muitas vezes nós não controlamos, nós não sabemos. E isto muitas vezes leva-nos à resposta de que, em determinados contextos, há determinados treinadores com determinados comportamentos que parece que foram feitos para aquilo. Tal como há atletas. E quando saem, eles não passam a ser maus treinadores ou maus atletas, ou bons ou melhores. Eles, se calhar, há contextos que, alterando uma peça do puzzle, há qualquer coisa que eu fiz que, em determinado momento, deixou de dar aquilo que eu estava à espera, porque, se calhar, nunca pensei que uma peça só diferente no puzzle iria ter tanto peso no resultado que eu iria obter da minha forma de comunicar ou decidir. Por isso, era isto que eu vos trazia. Espero ter ido ao encontro, de alguma forma, daquilo que vinham para ouvir. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade. E muito obrigado pela vossa atenção.